Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, Gravataí, bom dia, Rio Grande do Sul, por que não dizer bom dia, Brasil. Estamos iniciando hoje aqui a TV Popular, que visa fazer o contato com a população, com os políticos em geral. Aqui é popular, todo mundo pode defender a sua ideia. E começamos hoje temos o senador Paulo Paim, senador pelo Rio Grande do Sul. Temos a professora Dani Muraro, que é professora de Direito Constitucional. O doutor Moacir Bettencourt, que é, para mim, o melhor advogado trabalhista de Gravataí e grande região metropolitana. E posso chamar assim de meu amigo Edson Dornelles, que vai falar sobre a questão do sindicalismo atual e os trabalhadores. Mas, senador, essa questão da pejotização, ela realmente ela tem uma preocupação, por quê? Porque envolve aspectos constitucionais e também impacta os direitos dos trabalhadores, que é uma coisa que a gente não vai se escapar, a gente sabe que a pejotização ela veio para ficar, a gente sabe que o judiciário, a Justiça do Trabalho, ela está já aderindo, está tendo decisões, né, a favor da pejotização, porque ela traz ganhos e flexibilidade, redução de custos, mas na regra prática, senador, o senhor melhor que ninguém sabe disso, porque o senhor ouve muitas demandas, ela traz perda, ela traz precarização de direitos dos trabalhadores. Aqueles direitos que a nossa Constituição Federal consagra, né, como sendo de dignidade da pessoa humana, né, fundamentos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição, também no artigo 170, que traz a ordem financeira, a ordem econômica e valoração do trabalho, né? Então, na prática, o que é essa pejotização? O que está acontecendo hoje? Os trabalhadores eles estão sendo contratados como pessoas jurídicas, ao invés de assalariados da CLT, para mascarar alguns direitos, inclusive, né? Como, por exemplo, o 13º, que sai às vezes prejudicado, né? Os repousos semanais remunerados, a redução de jornada. E isso acaba impactando. E claro que na prática nós temos a ideia da primazia da realidade, porque a gente sabe que no direito do trabalho e a Justiça do Trabalho, né, Moacir, está sempre também está sempre envolvido na questão dos direitos do trabalhador, eles primam a realidade fáctica, né, ao que está no processo, né? Mas mesmo assim vai prevalecer a realidade da relação de emprego sobre a forma jurídica adotada, mas mesmo assim traz um problema, impacta na hora H do trabalhador. É só complementando, se me permite, aí, a preocupação é muito grande e tem uma colocação, inclusive o senador Paim comentou também há pouco na situação da terceirização, que liberaram total, mas o Supremo fez uma ressalva que tem que ser muito bem explorada, que é que não pode ocorrer fraude. E na pejotização, entendo que pejotizar gente de supermercado, pejotizar em nível muito de salário baixo, de rentabilidade baixa, eu entendo que é fraude. Teria que ser o Supremo, o Senado, criar um certo teto limite para pejotizar. Pessoas de remuneração acima de, porque senão vamos ter um empregado doméstico PJ? Não é possível, né? Porque embora a Justiça do Trabalho se baseie, o direito do trabalho na situação fática, mas quando tem uma lei contrária, é obrigado a aplicar a lei. A realidade fática é mais quando a lei deixa algum vazio, e nesse caso, eu entendo que a pejotização ela tem muito de fraude, então tem que ter cuidado, tem que se conseguir regulamentar, ela não pode ser ampla e restrita como ela está hoje. Senador, já vou até lhe perguntar o que o senhor tem pensado sobre isso, né, e as propostas que o senhor tem projetado no Congresso, enfim, porque isso aconteceu comigo. O Valcir sabe, né? Eu sou professora de algumas boas instituições aí no Estado. E uma delas, senador, eu trabalhei 20 anos. E nos 20 anos eu trabalhei quase 15 anos normal, como pessoa, dando aula, né? Palestras, dando aula, como pessoa física. E nos últimos anos a empresa pediu para que eu constituísse uma pessoa jurídica, né?
para fraudar toda uma relação trabalhista ali de vínculo de subordinação, pessoalidade, continuidade, era manhã, tarde e noite, né, Valcir? Então, e foi complicado ali, viu? Foi bem complicado o final, inclusive, né, da situação. O que o senhor tem para nos dizer? Primeiro, cumprimentar aqui os colegas que estão aqui na mesa, a Daniela, né, advogada, professora de Direito, o Alcir Bittencourt, advogado também, que ambos falaram no ato que tivemos agora aqui em Gravataí sobre a questão da redução de jornada principal, mas entrou também a pejotização, né? E o Edson Dornelles é diretor jurídico do Sindicato Metalúrgico de Gravataí, e o famoso quebra-mola, Valcir, que é quem coordenou aqui tanto o evento que tivemos na cidade e nesse momento aqui. Olha, eu sou um adversário da pejotização. Inclusive, por maior respeito que eu tenho ao Supremo, em defesa da democracia, que ele está saindo muito bem, né? Como disse o Alexandre, é lamentável a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu escrevi aqui Osmar, por isso que digo o Gilmar Mendes, que resolveu trancar todos os processos que o Brasil todo, o mundo jurídico, entrou contra a questão da pejotização. Ele disse, olha, até segunda ordem fica tudo trancado. Fica tudo trancado e, consequentemente, as empresas vão tocando PJ a PJ. Nós temos hoje, se pegar os últimos 3 anos, mais que o triplo do número de PJ que tínhamos há 3 anos atrás. Os números e dados eu tenho tudo lá, e já fiz 2, 3 audiências públicas e vou fazer uma no plenário do Senado, convidando especialistas para discutir essa questão. O assalto aos cofres da Previdência é vergonhoso. Virou PJ de viga, né, meu? Como diz o outro, infelizmente, e muitos concordam. O Fundo de Garantia é vergonhoso. Por isso que eu tenho dito e insistido muito que essa questão da Previdência é delicada. A Previdência do Brasil podia ser exemplo para o mundo, mas como estão avançando no desmonte das relações do mundo do trabalho, cada vez mais a Previdência vai arrecadar menos e o FGTS também. Então, tem alguns projetos no Congresso que querem regulamentar essa questão dos PJ. Eu estou nessa linha. Nesse debate que nós vamos fazer no plenário do Senado, e não é numa comissão, eu presido dele, porque eu sou autor do requerimento, eu vou tentar tirar de lá, e espero até contribuições de vocês também, para que a gente avance nesse tema. Há uma enorme preocupação. É como eu disse em alguns lugares, que em supermercado, até em Feira Livre já tem. Feira Livre, o cara da Feira Livre é PJ, porque o cara não quer, o cara ali, o dono da... Eu falo dono porque quando eu iniciei a minha vida no mundo do trabalho, eu entrei como trabalhador de Feira Livre. E era um primo meu em Porto Alegre. E ele não era uma barraquinha, não é a questão da barraquinha. Ele tinha uma série, ele tinha uns 20, 30 pessoas que trabalhavam para ele, inclusive eu. Né? Não vou citar o nome dele, é o caso aqui agora, e ninguém nunca teve direito a nada. E se ele tivesse ainda com aquela empresa de Feira Livre com barracas, ele ia botar todo mundo sendo com PJ, como muitos que eu conheço que já são PJ, estão ali, para não ter vínculo empregatício. Porque senão cria o vínculo, naturalmente, que todo dia eu levantava às 6 da manhã, e a barraca só era desmanchada às 4, 5 da tarde, depois do meio-dia ficava ali ainda. Isso em Porto Alegre, né? Por isso que exige muito cuidado. Aqui, claro, eu não vou falar de todos os temas, mas o tema que nós tratamos hoje é a questão da redução de jornada sem redução de salário. Porque é preciso, eu sempre digo, devido à automação da robótica, cibernética, todos esses novos tempos, que eu chamo, é uma revolução nas relações entre quem emprega, entre empregador e empregado. Se você não tiver algum instrumento que se contraponha, além de não deixar eles rasgar a CLT, que é isso que eles querem acabar com a justiça do trabalho, né? Ainda acham que a redução de jornada trará prejuízo. Trará prejuízo aonde? Eu fui constituinte. Eu falo com uma certa segurança que eu debati esse tema há 40 anos atrás. Né? Eu me elegi constituinte em 86, foi em 87, 88, a Assembleia Nacional Constituinte, e lá
nós enfrentamos o debate da jornada, que é o que eu estou falando, o tema que eu estou tratando agora. Era 48, nós conseguimos passar para 44. E os argumentos daquela época, há 40 anos praticamente atrás, porque eu completo 40 anos no ano que vem, que eu estou no Congresso, né? É o mesmo, vai quebrar o país, vai quebrar isso, vai quebrar aquilo, vai quebrar as empresas, vai... Que nem a história do salário mínimo, eu vinculo, porque o salário mínimo dizia, mas aí até capa de jornal dizendo que o país ia quebrar o país porque queria o salário mínimo de $100. Olha o absurdo. Chegamos no governo Lula, inflação mais PIB até $350. Mas voltando à redução de jornada, nós reduzimos de 44 para 40 e não chegou desemprego nenhum, pelo contrário. Rapidamente, nós passamos para o desemprego, que era de 12% na época, passou para 5%. E de lá para cá, o setor empresarial, eu não tinha nada contra o setor empresarial, pelo contrário, eu me dou muito bem com eles. Eles sabem que eu sou um homem de diálogo e não de só bater de frente por bater. Eu pergunto para eles, mas de lá para cá, quanto evoluiu o setor empresarial em todo sentido, inclusive os bancos, né? Os bancos eram que tinham um número de emprego decente. Hoje, eu não digo que seja indecente, né? Mas hoje, digamos, o número de empregados, quem tinha 100 tem 20, né? E o lucro aumentou. Então, eles se aparelharam corretamente, você não tem como combater o avanço tecnológico, né? E aí vem a inteligência artificial. Se tudo isso é verdadeiro e você não reduzir a jornada, onde ficarão os empregos? Ora, países mais avançados fizeram isso. Como eu disse hoje lá, a França tem uma das melhores cargas do mundo, né? 31,5 o real, embora na legislação é permitido até 36 horas semanais. E aí temos outros países na Europa, eu podia aqui citar alguns, só para quem está nos ouvindo, porque eu não vou lembrar sempre todo de cabeça, né? Já aplicaram essa jornada reduzida, Bélgica, Reino Unido, Espanha, Nova Zelândia, Alemanha, entre outras, que ficaram ali entre 35 e 36 horas. E ficou comprovado que um país da Europa que reduziu a jornada, inclusive para 4 por 3, teve o segundo maior aumento do PIB entre os países europeus. Em torno de 500 empresas no mundo estão testando esse estilo, que é o 4 por 3 já, que seria 36, né? E a maioria daqueles que testaram até o momento não voltaram atrás. Eu poderia dizer, está elogiando aqui a cidade de vocês de Gravataí, que nos meus alfarrabes, né, meus rascunhos, eu cito o caso da GM aqui, que já é 40 horas semanais. Porque tem um setor grande, infelizmente, do empresariado, que é contra reduzir, inclusive, para 40 horas. No nosso projeto, que eu apresentei em 2015 ainda, é 40 horas no primeiro momento, que aqui a GM já tem, né? E dali para frente, para chegar a 36, de forma muito equilibrada, reduz só 1 hora por ano. 1 hora por ano, até chegar às 36 horas. Em São Paulo, no ABC Paulista também, já tem 40 horas geral lá. O próprio ministro Marinho, num debate que tivemos na Comissão, olha, para ir lá no meu município, claro, nos metalúrgicos, né, que é o sindicato deles, já tem as 40 horas. Dado rápido, Diese, só reduzindo para 40 horas em todo o país, gerará 13 milhões de novos empregos. Resultados mais positivos. Menos falta, menos rotatividade, mais produtividade, otimização de tarefas, redução de estresse, melhoria da saúde, inclusive a saúde mental. O resumo, o mundo do trabalho está mudando. Isso aí a inteligência artificial, como eu digo, ela veio para ficar. O trabalhador tem direito a ter qualidade de vida. Se vem questões importantíssimas como a inteligência artificial, eu vou olhar só para o lucro? Não. Eu tenho que pensar na qualidade de vida das famílias, né? Inclusive os trabalhadores, filhos trabalhadores, têm mais tempo para estudar, para se preparar, né? Nesse campo novo que avança todos os dias. Mas ainda... esse aqui é só um lembrete último que está aqui, nos meus alfarrabes, que diz o seguinte, e foi falado hoje, jornada 9 por 9 por 6. Estados Unidos e a Índia, se não me engano, não, a China. A China fez um processo. Fez um processo. Os Estados Unidos estão fazendo 9 por 9
por sei que significa trabalho das 9 da manhã às 21 horas da noite. Claro, tem intervalo do almoço, né? Mas descanso mesmo só um dia por semana. Infelizmente, isso para mim, em qualquer lugar do mundo, não importa onde seja, seria trabalho escravo. Por isso é muito importante. Eu, quando falo em trabalho escravo, eu sou obrigado a uma frase que eu uso quase que diariamente. Eu vou à tribuna e digo lá no Congresso, diariamente não digo, uma vez por mês eu digo, se vocês me provar o único estado no Brasil que não tem trabalho escravo, eu mudo o discurso. É verdade. O único. Senador, é verdade. E ninguém consegue me provar, todos estão quietos. Por quê? Porque o projeto que eu tenho lá diz que todo o local onde se encontrar trabalho escravo, seja no campo ou na cidade, tem que desapropriar. Perde todo o capital que ele tem investido ali, que é uma forma de mostrar que trabalho escravo e acabou, né? É desumano, é criminoso, é crime inafiançável. Como é que o cara vai botar uma empresa e manter trabalhadores sob escravidão? Tem mais que perder todo o seu patrimônio. Aqui eu tenho que encerrar, hein? Eu não sei, claro, ouço algumas considerações. E me parece, né, senador, que o senhor foi constituinte, o senhor sabe. A nossa Constituição da República, ali no artigo 7º, no inciso 27, ela diz que é direito do trabalhador, seja ele urbano, rurícola, né, ou rural, ter proteção do seu salário em face da automação. Perfeito. Proteção do seu trabalho em face da automação. E é isso que está se pedindo, Se né? eu for falar em estabilidade no emprego, eles me matam. Eu nem vou falar em estabilidade no emprego, que no serviço público tem, mas na área privada não tem, né? A não ser em caso específico que dissipa e a mulher, quando está grávida, e volta ao trabalho, né? Mas se vai automatizar todo um setor, onde vão os trabalhadores? Eu quero dar o meu exemplo. Eu era o chamado modelista, ou seja, eu pegava um braço de ferro, de madeira, fazia um molde, aquilo ia para a fundição e ali produzia milhões de peças. Mas a primeira peça eu produzia. Pergunte agora onde é que está meu emprego. Bota no computador, o computador faz. Entrega o desenho para o computador, ele faz o molde. E eu ganhava um salário razoável, eu ganhava em torno de 7, 8 mil, se fosse atualizar hoje. É um salário razoável, né? Não tem mais emprego, por isso que vocês falam. Eu falo que vou me aposentar, eu não tenho direito de se aposentar. Eu não me aposento, eu vou para onde, então? Não tem mais emprego para mim. É. Na metalurgia, na profissão que eu tinha, né? Mas é isso, pessoal. Eu só peço licença, porque eu tinha que estar 1 hora em Canoas. Mas eu ouço alguns comentários e depois eu tenho que sair. Passamos para o doutor Moacir. Passamos para o doutor Moacir Bittencourt, então, agora. Muito boa a colocação do senador, como sempre. Só um leve toque aí, que também o país está com esse assunto em pauta, que a gente conseguia aprovar lá, e nós dependemos bastante aí do senador, a nova regra do imposto de renda para ficar isento até 5 mil e baixar a tarifa até os 7,5. Isso é uma correção já de anos que vem se lutando, o senador vem lutando. Proposta do presidente Lula. Proposta do presidente Lula e que, lamentavelmente, parece que nossos parlamentares de direita estão dificultando, que é uma coisa absurda. Porque... Só para te ajudar, e continua, eles estão dificultando, mas essa questão específica do imposto de renda até 5 mil e 7.500, aí, escala decrescente, essa vai ser aprovada esse ano. É importantíssimo hein, um depoimento do senador. Passa a vigorar para inclusive, é uma situação que a gente já colocou bastante no chão de fábrica. O trabalhador está esperando, porque o trabalhador vai poder ganhar mais quando paga menos impostos, vai consumir mais e aumenta, inclusive, para o empresário que vai vender mais. Perfeito. Então, melhora na base, melhora no país. Muito importante, acho que dou os parabéns aí ao senador pela informação e espero que realmente a gente consiga implementar esse ano e, como o senador sempre faz, nos próximos anos e tentando, paulatinamente, melhorando ainda mais a situação. Perfeito. Belo comentário. Não, inclusive, eu tenho acompanhado, como todos nós que vivemos o mundo da política, de uma forma geral, é a postura destrutiva, o embate que a extrema-direita tem feito, inclusive agora a Zanata, a deputada, apresenta uma proposta que é fim de imposto de renda para todo mundo. Tá? Uma Você forma assim tudo. Para exatamente fazer isso é uma irresponsabilidade. E me parece que a grande questão para o próprio governo que está posta não é necessariamente tão somente que vai ser aprovado ou não, mas é como compensa. E esse é o grande debate.
me parece, né? Como é que compensa essa redução do imposto de renda à medida que as grandes fortunas não querem ser taxadas, né? Tem uma movimentação toda para que os seus privilégios não sejam atacados. Então, ali no projeto, só aqueles que ganham mais de 50 mil reais por mês é que dariam uma contribuição. Perfeito, perfeito. Então, esclarecer e colocar isso a nu para a sociedade, ela talvez facilite muito mais nós localizarmos. Como diz o pensador Gessé de Souza, nós temos que fazer um processo de identificar o inimigo do povo. Nós temos que identificar quem são os inimigos do povo que procuram, através da política, né, preservar privilégios em detrimento e gerando mais desigualdade. Então, a luta, no momento, ela urge, ela é urgente, no sentido de que a agenda que está posta é uma agenda que visa realmente destruir direitos trabalhistas, direitos sociais. Eu até talvez ousaria, não sou estudioso do assunto, mas afirmar que há um projeto da extrema-direita e os setores neoliberais do Brasil que é destruir o pacto social, firmado na Constituição Cidadã, né, que é atacar direitos sociais sobre todos os aspectos, trabalhistas e assim por diante. E eu concordo, senador, pelo que eu tenho lido e acompanhado, vai acabar com o Fundo de Garantia, vai acabar com a Previdência Social, quebra-mal, não nos aposentamos, só nos aposentamos. Receber lá na frente vai ser outro departamento, porque com a pejotização, precarização extrema, realmente o objetivo central é fazer com que o Brasil seja o país que o Bresser Pereira paga a previdência privada. Perfeito. E o Bresser Pereira tem um vídeo dele que rola por aí, diz que nem nos Estados Unidos esse projeto neoliberal se estabeleceu como no Brasil, com vigor e com a agressividade que ele estabeleceu no Brasil aqui, esse projeto neoliberal de privatizar tudo, entregar tudo para o setor privado e assim por diante. Mas está muito bem encaminhado. Eu tenho um orgulho de estar aqui. Sabe que tem um projeto no Congresso, não é meu, mas eu vou falar do projeto, porque eu acho que é importante. É você acabar no serviço público com os altos salários. Quando estamos falando altos salários, são salários acima de 100 mil, e não aprova uma porcaria dessa. Como é que um cidadão no serviço público, eu não vou citar nomes para não me incomodar, né? Mas eu afirmo aqui, tem cidadão no serviço público em altas, ali no primeiro escalão, que ganha mais de 100 mil por mês. E não estou exagerando, hein? Mais de 100 mil. Quer ganhar mais de 100 mil? Vai para a área privada. Né? É legítimo, disputa mercado e tal. Agora, no serviço público é um absurdo. E quando o salário mínimo está o quê? Hoje, 1.600 e pouco. Vai para 1.600 e pouco. Né? 1.600 e pouco em janeiro. Então, que seja 1.700, vamos arredondar. Sim. Quem paga, que nem a Previdência, 80% dos aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo. Então, e isso que ele paga é tudo arrecadado direitinho, né? Ele vai ganhar R$ 1.700 por mês. E um outro, do mesmo serviço público, que muitas vezes trabalha menos que 6 horas, porque ele já tem a jornada 4x3, esse que eu estou falando, viu? Esses que ganham salário alto, a jornada dele já é 4x3, que é o sonho do operário, né? Eles ganham 100, 200 mil por mês. Eu queria fazer um destaque. Os famosos penduricalhos, que você fala que dribla o teto constitucional, né? Isso. Não respeita o teto constitucional. Isso, e tem outra situação, né, que o pai falou, não dá para ver se comentar, que você vê que o pessoal, de repente, vem lá uma determinada discussão judicial, onde o cara tem lá 1,5 milhão, 2 milhões de atrasados e pagam tudo numa bolada que também oculta o teto. E outro, já que tu falou nesse número, me permita que eu ajude na mesma linha, é o absurdo a dívida que os grandes grupos econômicos têm com a Previdência. Grandes sonegadores. Se tu somar tudo, vai para tri, não bi. Que bi é pouca coisa. Eu sei porque eu presidi a CPI da Previdência. Aí vem a apropriação indébita, vem o devedor contumaz, né? O devedor contumaz. Vem aquele que fica devendo, renegocia por mais 20 anos, não paga nem o que devia e não paga os 20 anos também, e se endivida novamente. E são grandes grupos econômicos, não. O pobre, ele gosta de manter
A sua previdência paga porque é descontado em folha ali, né? 1, 2, 3 salários, tudo descontado em folha. Doutor Marcelo está falando de imposto de renda. Teto 5 mil, até 7 com uma tabela, mas nós temos uma outra situação que é uma distorção enorme, que é o imposto de renda sobre os acordos de participação de resultados. Nós temos situações que são absurdas. Nós chegamos uma época, né, Quebra, a fazer uma reflexão se valia a pena nós lutar por mais PPR na fábrica, à medida que esse é o único que quem paga é o trabalhador, o empresário não paga nem um centavo sobre imposto de renda, o trabalhador descontado na fonte, sem nenhuma possibilidade de recusa, e aí acaba, inclusive, o trabalhador não compreendendo e culpando o sindicato, às vezes, porque o imposto, né, cobrando o sindicato o imposto de renda. Nós temos uma situação bem pontual agora aqui, que é uma empresa que é sociedade anônima, né, e a maioria das empresas, sendo limitada, te impossibilita de tu acessar o balanço financeiro da empresa. Né, por isso que tu tem grandes multinacionais que são limitadas. O que impede com que tu possa, né, elas não têm obrigação de publicar, né, os seus balanços financeiros, etc., na Comissão de Valores Mobiliários. E aí nós percebemos que tu tem dentro do balanço, quando tu tem acesso a essas empresas, que tem essa possibilidade, por ser SA, que o ganho de capital das empresas é jogado para dentro do custo operacional, ou seja, o ganho, o acionista ele extrai, né, os dividendos sem imposto nenhum, porque ele joga esse imposto que ele extraiu para dentro do custo operacional da empresa. E isso é legalmente, está dentro de um... E é óbvio que é legalmente, porque quem constrói essas leis estão a serviço de quem? Né? Exatamente desses interesses aí. Muito bem, você conhece muito bem. Outro absurdo que eu só vou falar, porque eu vou ter que sair rapidamente, é a tributação de lucros e dividendos. Acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo que você não pode tributar lucros e dividendos. Não pode tributar os super ricos. Perfeito. Né? Inclusive, em países de primeiro mundo capitalista, tem essas tributações para fazer uma redistribuição de renda. Né? Mas no Brasil, infelizmente, é isso. Olha, eu queria agradecer a todos, mas eu tinha que estar 1 hora em Canoas. E vou continuar chegando a 1h30. Tá, então, vamos começar os agradecimentos aí. Agradeço, depois a gente encerra. Edson. Bom, é uma honra, Quebra, essa tua iniciativa. Acho que esse espaço é um espaço vai ser, sem dúvida, um grande espaço para a voz do trabalhador, a voz popular, para que a gente possa trazer para cá, escutar e difundir, né, esse espaço, para que a gente tenha, assim, que a todo instante se comunicar com a sociedade, com a população de uma forma geral, de uma forma simples, né? Tentar ser o mais simples possível, né? Porque a disputa é grande. Né? Então, eu fico muito honrado e é um privilégio ter estado aqui com esses ilustres convidados. Né? E conte conosco aí, acho que é só a luta que nos leva a algum lugar. Doutor Moacir. Aproveito para parabenizar aí o Quebra e os metalúrgicos pela iniciativa. E agradecer mais uma vez ao senador, dizer da honra que é sempre que eu posso estar com o senhor e com esse trabalho maravilhoso. E fico muito feliz com a notícia de que será aprovado, porque isso foi inclusive proposta em chão de fábrica quando nós elegemos o governo Lula e soubemos da importância disso, senador. Posso ter certeza que para a reeleição do Lula isso é um ponto muito importante. Sabe por que eu disse que vai ser aprovado? Tem eleições no ano que vem. Eu quero ver a oposição votar contra esse projeto, que eles mesmos defenderam na campanha para ganhar voto. Né? Não tem como. Eles vão ter que nos engolir e aceitar essa proposta do governo Lula. Parabéns a você, né, doutor? Professora Daniela Muraro, mais conhecida por Dani Muraro, para os seus alunos. Valcir, por favor. O Valcir, vocês falam sempre Quebra, você chama ele de Quebra-Mola, né? Eu já conheci ele como Valcir, então eu sempre chamo ele de Valcir. Valcir, vida longa, tá? Ao programa, parabéns pela ideia. Um programa onde se traga, né, como já foi comentado, o Edson comentou, essa pluralidade de ideias democrática é sempre muito importante, né, para trazer conhecimento para a sociedade.
E eu que fico agradecida, muito obrigada pela presença de todos, senador, muito obrigada, né, aos componentes da mesa. É sempre bom, porque no mundo jurídico a gente se preocupa muito, né, com o que as pessoas vão entender, né, da Constituição, dos assuntos do país. Então eu fico muito grata e sempre uma honra poder contribuir também com conhecimento jurídico. E iniciar com o senador Paim é algo fantástico. O senador Parabéns, É um amuleto, é um amuleto. É um amuleto. um símbolo dos trabalhadores brasileiros, especialmente no Rio Grande do Sul, que o conhecemos pessoalmente. Senador, faça suas considerações, por favor. Não, para mim foi uma alegria estar aqui nessa mesa com 3 advogados. Viu? Eu tenho o maior respeito pela OAB, 4 advogados. Eu é que não sou. 4 advogados. Eu ainda boto a culpa da assessoria, porque me deram ali só tinha 3 aqui. Eu digo, não, são 4. Daí foi que me botaram a caneta, o 4 ali, né? Com 4 advogados, eu tenho o maior respeito pela OAB. Eu já contei num momento muito difícil da minha vida, quando eu ia para o exterior levar um dossiê do que acontecia no Brasil devido à ditadura. Tinha tudo tomado nota ali. Eu fui preso, eu diria, atacado no aeroporto de São Paulo, e foi 2 jovens advogados que disseram não, ele vai, porque foram para cima daquele... Disse, tudo bem, ele vai, mas o dossiê fica. Eu disse para eles, pode deixar, porque o dossiê estava na minha cabeça, tinha lido 50 vezes, como é que eu ia falar na Europa de um tema que eu não conhecia? Eu digo, pode deixar, e daí me libertaram. A democracia, ela deve muito à OAB, viu? A OAB sempre esteve na linha de frente. O problema todo mundo tem, em todas as áreas, né? Mas a OAB sempre teve, e estar com vocês foi uma alegria. E quebra-mola, te cumprimentar pela iniciativa. Olha, eu vou usar uma frase que o povo vai entender, principalmente os mais velhos. A frase é do Chacrinha. Quem não se comunica se trumbica, não é isso? Né? Olha que eu já estou com 75, viu, quem está ouvindo. Bastante. Então, isso aqui é comunicação. E voz popular, um linguajar simples, para que o nosso povo entenda o que está acontecendo nesse país, em todas as áreas. Por isso eu quero só te dar um abraço a todos, abraço aos ouvintes que ficaram nos vendo e, ao mesmo tempo, ouvindo nesse momento, aqui nesse espaço, que é um espaço da democracia. Parabéns. Quebra-mola! Eu quero aproveitar para agradecer aqui o jornalista Gabriel Ciota Ganser, do Giro de Gravataí. Ô, Gabriel! Ele saiu. Já saiu. Agradecer aqui a comunicadora Pedrita, que eu sou fã dela de muito tempo em programa de rádio. E, olha, acho que é o destino, como eu falei aquela hora. O destino me traz todo esse povo e muitos outros mais que eu não citei e que não estão aqui hoje. Mas, de repente, quando a gente vê, se encontrou. Agradecer aqui a nossa Lúcia, aqui, que também é jornalista, e todo o povo em geral. Eu tava... O Vinho, que é jornalista. A jornalista também, então, já agradecemos aqui. E me nasceu aqui a ideia de um programa chamado Rio Grande Velho, a Coice Manotaço, vamos avançando. Amanhã vou registrar a marca, vou pedir um dinheiro emprestado aí e registrar a marca. A 8ª Só marca. queria abrir um parênteses aí, você, só para a história aí que o senador contou, inclusive dele começar nas feiras trabalhando, que os advogados que estão aqui, a doutora eu não posso falar porque ela pode depois se manifestar, não a conheço, mas são os 3 aqui desse lado são oriundos de operários, eu sou filho de agricultor sem terra, que subiram, estudaram, isso é uma coisa muito importante para nós dizer que estamos aqui hoje advogados, mas não esquecemos quem somos, de onde viemos, e por isso estamos lutando. E ao mesmo tempo, só deixar uma mensagem muito bonita. Quem está nos ouvindo, estudem, estudem e estudem. Não tem outra forma de vencer se não é estudando. A mensagem que o senhor deixou, né? Deu 3 exemplos. Ô, Dani, 4 exemplos. aqui nós vamos começar um curso à distância, viu? Nós vamos trazer, né? Vamos trazer sim. debates em direito, matérias importantes, né? Vamos começar com a Constituição, né? Sabe que a Constituição é meu amor, né? Sim. A Constituição é meu amor. Eu tenho algumas paixões. Processo penal é minha paixão também, mas vamos começar com amor, né? Então, com esse público seleto aqui, debatedores seletos, encerramos o debate de hoje.
Olha, esse é o tema nosso do Loucos de Atirar Pedra. Estou tomando remédio para esquecimento. Qual é o remédio? Esqueci. Eu e a Pedra registrei ontem, viu? Então encerramos aqui o debate e esperamos num outro momento. Voltaremos, estamos juntos. E agora, na parte da tarde, a TV Popular vai cobrir o primeiro evento na cidade, que é a inauguração de uma loja de brinquedos do Inflável Parque. Obrigado a todos e até um dia. Ok, valeu.